O mais difícil para as pessoas é a pivotagem completa, que é quando eu tenho que dizer que tudo que eu pensei não fez sentido. E tudo bem, desde que, como tu trouxe, eu tenho dados, eu tenho entendimento do porquê não deu certo, e eu entendi um pouco mais o que, na verdade, se espera que eu não estava entregando. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Fórmula do Caos. O caos em formato de podcast de criatividade, inovação e tecnologia. Eu sou o João, com os hosts do podcast, e estou aqui mais uma vez para o nosso terceiro episódio com os meus queridos amigos e co-hosts do podcast, Diego Casas e Gabriel Cabral. Sejam muito bem-vindos, meninos! Fala, galera! Fala, pessoal, e aí, meus amigos, tudo certo? Bora para mais um episódio, né, galera? Estão animados? Pô, super, vamos que vamos. O terceiro episódio da temporada chegando aí, né, pessoal? Quase não, né? Reta final dessa nossa temporada, que conta com 4 episódios. Então, poxa, acho que nada mais necessário do que a gente fazer mais um grande episódio aqui pro pessoal que está nos escutando, né? Isso aí. Boa. Oi, o compromisso continua, né? A gente trazer temas de mercado, conectando um pouco com vivência, com os exemplos, fazendo os trocadilhos, né? Que nem sempre são os melhores, mas vamos que vamos. Boa, isso mesmo. E para você que está nos escutando hoje, o tema do nosso episódio é de uma coisa que, na verdade, as pessoas são muito avessas no dia a dia. Hoje a gente vai falar muito sobre erros, a gente vai falar muito sobre falhas e a importância deles para o processo de inovação. E vamos ser bem sinceros, quem nunca errou que atire a primeira pedra, né? Se alguém nunca errou, a gente sabe que você que está nos escutando está mentindo, a gente sabe que você está mentindo, tá? E a pergunta que eu gostaria de trazer para vocês, meninos, para a gente começar nosso bate-papo hoje é: cara, vocês já cometeram algum erro que gerou um grande aprendizado na vida de vocês? Assim, algo que foi realmente transformador, mudou a forma como vocês viam a vida, ou, sei lá, viam um ponto específico? Cara, eu tenho um erro muito bom que eu aprendi e nunca mais vou fazê-lo, que é subir um morro de segunda marcha, tá? Então, se você de repente tá ouvindo aí, minha esposa Carol com certeza tá ouvindo e sabe bem do que eu tô dizendo. Uma vez botei a gente dentro de uma vala por tentar subir um morro na segunda marcha, e desde então entendi que não é a melhor forma de fazer isso. E por esse motivo esse é um erro que me gerou um grande aprendizado. Eu jamais virei um morro novamente em segunda marcha, sabendo as consequências que ele pode me trazer. Boa, daí o aprendizado que tu teve é não subir o morro, ou subir o morro com uma marcha? Isso, numa marcha inferior, né? Que é a única que tem antes, né? Então fica aí o aprendizado para os nossos ouvintes também, tá? Nunca subam um morro na segunda marcha. Boa. E tu, Diego? Cara, o meu aconteceu esses tempos novamente, né? Aquela coisa, a gente ia falar de aprendizagem no erro, mas eu vou dizer que eu insisti no erro, porque fui montar um móvel aqui em casa e perdi as contas das vezes, mas tentei de novo montar um móvel sem olhar o manual direito, cara, achando que eu era um mega montador. No final das contas, montei a mesa, olhei, tinha invertido as principais peças. Quando eu olhei o manual, lá vai eu voltando, desmontando, passei um mega trabalho. Mas é isso, gente, o aprendizado é: o manual serve para alguma coisa, olhem ele quando forem montar um móvel. E desde então a gente janta no chão de casa, né? Não, a mesa deu certo, tá? No final das contas, com o manual, leia-se bem, ela tá ali bonitinha, em pé, mas é um aprendizado que vai ficar. Eu já tinha esse aprendizado, mas parece que eu quis insistir, né? É Cara, isso. esse daí, inclusive, eu acho que é um erro que as pessoas cometem frequentemente, mesmo que elas aprendam durante esse processo, né? Que é, chega uma coisa nova que tu quer montar, cara, não tô nem aí pro manual, só vamos montar aqui meio que no freestyle, né? Eu mesmo também já fiz dessa várias vezes. Bom, fica a dica, né? Se você tá comprando alguma coisa, leia o manual. Boa, e se dá certo nos vídeos que você assiste pela internet, não quer dizer que o unboxing vai dar certo para você. Então, leia realmente o que tá escrito ali. Boa. E, assim, eu acho que esses comentários que vocês trouxeram foram muito bons, né, meninos? Querendo ou não, assim, foi uma coisa que vocês fizeram, vocês acabaram errando durante esse processo e no final das contas gerou algum aprendizado para vocês. Mas sempre quando eu penso
nessa questão de, cometer um erro e aprender com esse erro que a gente cometeu, me vem muito da cultura da perfeição que a gente tem atualmente na sociedade, né? Tipo, total vibes, né? De construção de mesa para cultura da perfeição. Mas acho que acaba me remetendo muito a essa questão da cultura da perfeição, né? Hoje, a gente como ser humano, a gente como profissionais, como pessoas, a gente quer sempre fazer a coisa perfeitamente. Né? Não pode nada deslizar, tudo tem que dar 100% certo, né? Inclusive, acho que vocês sabem do maior clichê de recrutamento, né? O maior clichê de recrutamento é: qual o seu principal ponto de melhoria? É perfeccionismo. Né? Verdade. Então, esse daí é o maior clichê de todos. Faço as coisas rápido demais. Faço as coisas rápido demais, ou senão eu demoro um pouco para entregar as coisas porque eu quero que fique na melhor qualidade de todas. E, na verdade, o que vem para mim é que essa cultura do perfeccionismo esconde um grande medo de errar, né? E o que eu quero aprofundar um pouquinho agora com vocês é, o que durante a nossa formação, como profissionais, como pessoas, gerou esse grande medo de errar? Por que a gente tem tanta essa aversão e a gente acaba colocando a culpa no perfeccionismo? Ô, JP, até se a gente for olhar os nossos 2 exemplos que a gente trouxe aqui, tanto eu quanto o Diego, a gente, quando falou de erro, a primeira coisa que veio foram erros na vida pessoal. Na vida profissional, verdade. A gente não sei se por coincidência ou não, mas para quem está ouvindo na pergunta de check-in, não tinha sido previamente combinada, a gente soube aqui e trouxe exemplo, mas na nossa cabeça a gente trouxe exemplos da vida pessoal, porque na nossa vida profissional é natural que a gente não queira abrir que nós erramos, né? E a gente erra, e é normal, mas principalmente, João, quando a gente olha para essa parte a gente não erra, a gente, né, não é permitido que a gente erre, principalmente quando a gente olha para a parte de vida profissional, né? Eu acho que isso vem desde sempre, né? Eu acho que quando a gente conversa sobre isso, a gente sempre vem no mesmo ponto lá é desde teu momento de educação na escola, que tu não erra, o erro é visto como, né, uma aversão, se tu errar, tá errado, vai perder ponto, vai ser visto como, aquele cara errou alguma coisa, então tu é moldado desde sempre, desde criança, na escola, na fase de adolescente, que um erro, tu vai ser penalizado por conta de um erro. Eu acho que a partir daí a gente gera essa casca na minha vida, principalmente profissional, que é onde todo o resto da minha vida depende do meu profissional, eu não posso errar, não posso cometer erros, porque senão eu vou ser punido de alguma forma. Eu acho que a nossa aversão ao erro vem daí. Ô Cabral, e uma coisa legal, né, é que se a gente for olhar pela cultura de aprendizagem, né, isso tem muita relação. Então, a gente vai para a escola, digamos assim, e tu é avaliado pelos teus acertos e não pelos teus erros. E isso desde sempre. A pessoa que vai ali nas séries iniciais, cara, ali qualquer tipo de avaliação é feita observando as pessoas que acertaram e as pessoas que não acertaram. As pessoas que não acertaram talvez ganhem aquele X vermelho e aí fica com aquele sentimento de frustração, né? Poxa, o meu colega se deu bem e eu não me dei tão bem. E aí isso vai só projetando uma forma da gente enxergar as coisas que transcende, na minha opinião, para a vida adulta, sabe? Então tu tem vários momentos, de certa maneira, de check-in que influenciam a tua vida profissional, mas tem a ver com a forma que tu foi educado a agir. Então, por exemplo, as pessoas que acertam mais, elas passam no vestibular e elas entram na carreira desejada. As pessoas que vão melhor numa entrevista entram naquela vaga de emprego. Não é falado de maneira tão explícita que as pessoas elas podem sim se permitir errar. E aí a gente está falando não de um erro voluntário, né? Um erro que de alguma maneira eu acho que gera aprendizagem. Eu acho que esse é o grande ponto do que a gente vai abordar aqui. A gente não está falando de que errar é natural para as pessoas, que as pessoas devem errar de propósito, não é isso, tá, gente? De qualquer forma. Exato. A questão é que tu pode errar sim, tu tem que construir ambientes seguros para esse erro acontecer, mas que, acima de tudo, tu tens que aprender algo, João. Porque, cara, eu tenho a possibilidade de experimentar coisas, de errar com aquilo, e talvez não fazer de novo, né? Fazer diferente, tentar pensar em maneiras que eu não pensei de abordar o problema. Então, acho que é muito por essa linha, sabe? Boa, com certeza. E querendo ou não, assim, quando a gente fala nesse processo de aprendizagem, eu acho que tem toda essa questão da escola que vocês comentaram, tem a questão de formação familiar dentro de casa. Putz, se eu fiz alguma coisa, eu sou retraído ou me ensinam a forma correta de fazer, né? E pelo menos acaba me remetendo muito a durante a nossa formação,
falando mais especificamente aqui no ambiente da escola, né, das universidades, a gente, como tu comentou, né, Diego, a gente é avaliado pelas coisas que a gente acerta. Só que lá na prova, a gente precisa gravar o que foi nos ensinado. Então, na verdade, a gente só está replicando um processo. Exato. A gente, no final das contas, a gente é treinado para replicar processos. E não para aprender com o erro que a gente cometeu, ou ser avaliado pelo quanto a gente efetivamente aprendeu. E quando a gente vai para o mercado de trabalho, é exatamente dessa maneira que a gente é avaliado também. Você precisa fazer repetidamente X atividades durante o seu dia a dia. Se houver algum desvio, você tem medo que esse desvio aconteça, com medo de ser julgado, com medo de receber alguma punição no seu trabalho, né? Com medo de ter um olhar de julgamento das pessoas à sua volta, até mesmo do seu chefe. A gente sabe que, bom, no meu local de trabalho não acontece, sei que no onde vocês trabalham também não acontece, mas em alguns lugares acontecem, né? E querendo ou não, isso faz com que as pessoas se sintam um pouco mais retraídas com essa questão de errar. Ainda assim, é legal aqui trazer um disclaimer, que a gente está falando realmente aqui de errar, mas principalmente a importância de errar no processo de aprendizado, então você se desenvolver com isso, você se tornar uma pessoa melhor, você desenvolver novos conhecimentos, mas que a gente também tem plena noção de que, querendo ou não, isso daqui se direciona muito mais para aquele tipo de gente que é empreendedora, para aquele tipo de gente que trabalha num escritório ou que de repente está numa universidade que tem esse espaço, digamos assim, um pouquinho mais seguro para cometer um erro e, querendo ou não, aprender durante esse processo. Porém, entretanto, todavia, existem profissões que não se permitem errar, como, por exemplo, médico. Né? Poxa, como que o médico vai cometer um erro e querer aprender com isso? Não, se o médico receitar um remédio errado, cara, a pessoa pode ter um piripaque. Se ele não conseguir identificar qual que é a doença que a pessoa tem, a pessoa pode acabar morrendo por causas desconhecidas. Se ele cometer um erro durante uma cirurgia, vai custar a vida de alguém, né? Então entendam que esse disclaimer realmente do erro, a gente não quer que você erre deliberadamente, e a gente também entende que existem profissões, existem momentos onde você realmente não pode errar. Você tem que ser certeiro nas coisas que você faz. Não, perfeito, João. Acho que essa introdução foi exatamente certeira para esse ponto agora, né? Porque a gente está falando dos erros, principalmente quando eu estou olhando para um processo de inovação, quando eu estou mudando uma forma de fazer, quando eu estou propondo um novo modelo de negócio, quando eu estou propondo um novo modelo de receita, enfim. Então, eu estou falando, toda essa introdução que a gente está trazendo aqui para essa questão do erro é justamente isso, assim, né? Por que acho que onde a gente vai entrar por que a gente está falando tanto de erro linkado agora, sim, com a parte de inovação, né? Por que a gente fala, então, tanto que o erro, ele faz parte do processo de inovação, e mais do que isso, né? Como é o título do episódio de hoje. Por que ele é a chave para o nosso processo de inovação como um todo. Ô Cabral, e ainda nessas profissões que o João citou, né, que são profissões que envolvem a saúde e etc., percebam que são profissões que ao longo de muitos anos, muitas pessoas erraram para chegar nos resultados que se tem hoje. Então, um medicamento, para ele ser eficaz da maneira que ele é hoje, eles tiveram que fazer muitos e muitos protótipos com muitas e muitas pessoas testando aquilo para se chegar em algo que de fato faça sentido. Porque é um exemplo muito claro, assim, né? A gente quer o êxito, mas quando envolve uma questão de saúde, principalmente, é aquela questão, né? Não pode ter nenhuma falha. Só que a gente também não pode esquecer que para se chegar, até uma evolução científica das coisas, né? Para se chegar numa situação atual que faça sentido, cara, teve muita hipótese refutada, teve muita pesquisa envolvida para que a gente, de alguma maneira, conseguisse chegar em pontos que fazem sucesso e geram resultado, seja para as pessoas ou para as organizações, né? Com certeza. E querendo ou não, assim como tu comentou, né, Cabral, o erro, ele é realmente o ponto-chave para a inovação, ele é o ponto-chave até mesmo para a criatividade, né, para nós sermos pessoas mais criativas. Como o Diego comentou, poxa, para eu desenvolver um remédio novo, uma inovação, existem erros no processo. Para que eu seja uma pessoa mais criativa, eu acabo errando, de novo, sem querer, às vezes durante o processo natural de criar algo novo, eu erro e, querendo ou não, desenvolvo uma bagagem, até que a gente falou no último episódio, né? Eu acabo desenvolvendo um repertório de aprendizados que me tornam uma pessoa mais criativa, uma pessoa mais inovadora no fim do dia, né? Eu acho que uma barreira que a gente precisa desconstruir, com você que está nos escutando aqui agora, é de que, cara, realmente errar tá tudo bem, nós somos humanos. É inerente ao ser, é inerente à nossa vida de que iremos cometer erros diversas vezes durante a nossa trajetória de vida pessoal ou profissional.
trazendo mais para o ambiente profissional. Poxa, falhas de comunicação. Caraca, às vezes as pessoas elas ficam extremamente mal, elas ficam sentidas porque houve uma falha de comunicação no ambiente de trabalho. O que é extremamente normal, acontece em todas as empresas diariamente. Né? Então, putz, não consegui interpretar bem, maravilha, como é que eu melhoro a nossa comunicação? O que eu posso fazer para melhorar o nosso dia a dia? Putz, não consegui entregar um projeto, não consegui entregar uma atividade dentro do prazo. Aconteceu uma série de coisas que me impediram de entregar essa ação conforme o acordado, né? Então, maravilha, errei, vou sentar, vou falar ali com o meu líder, vou falar junto com o meu time e efetivamente vou olhar para mim, vou olhar para as coisas que eu realizei e pensar como que eu posso melhorar para que isso não aconteça novamente, ou para se acontecer, de que seja amortizado, de que não gere tanto problema para mim, né? de que amenize a dor. Eu acho que assim, você que está nos escutando, a partir do momento que você consegue ver o erro, de novo, como esse processo de aprendizado, como uma coisa que vai acontecer, você acaba amadurecendo até mesmo como pessoa. Tá? Você começa a entender de que você não precisa se culpar tanto, que você não precisa se julgar tanto, caso venha a acontecer um erro no seu dia a dia, aqui no exemplo, no caso, no seu dia a dia de trabalho. Tá? E o negócio legal... Perdão, Diego, mas a forma como tu reage ao erro, né? Eu acho que essa é a chave. Isso, boa. Pode ir. E um negócio legal é que a gente tem o contexto corporativo e envolve recurso, né? E aí, diferente da nossa vida pessoal, a gente está falando às vezes de tempo, às vezes não, na maior parte, né, de tempo e recurso financeiro investido. Então, por isso talvez o ambiente corporativo ele seja, entre aspas, tão cruel, né, com a questão do erro. Porque se você está errando, mesmo que não seja de maneira proposital, algum recurso está sendo desperdiçado. E aí fica aquela questão, né, poxa, se não tivesse havido erro, talvez esse processo teria sido mais eficiente, talvez essa entrega teria gerado mais resultado, mas a gente não pode esquecer, focando muito nisso que o João falou. Cara, faz parte do processo, gente. Então, a gente pode, claro, se culpar, tem todo o direito, a gente é ser humano, né? Mas é aprender com aquilo e continuar em frente, né? Acima de tudo, eu acho que esse que é o lance. Mas pegando até o gancho nisso, a questão do erro inteligente entra muito naquilo o que o Eric Ries, para você que lê, ele traz a parte da aprendizagem validada, né? Então, que o erro não é o erro pelo erro. Ah, não vou errar e errei, e putz, errei, tá tudo certo. Não, é o erro e o que eu aprendi com ele, né? A forma como eu ajusto isso. Então, por vezes, mesmo quando tu traz nesse ambiente corporativo, que eu tenho um orçamento linkado àquele possível erro, a gente passou algumas vezes, e eu acho que a gente consegue daí entrar nisso também para falar um pouco do que a gente quer falar sobre até formas de errar, né? Que é, a partir do momento que eu consigo entender o meu processo, fazer ele de uma forma reduzida, e entregar mesmo que com um erro, eu estou salvando um tempo de construção gigante e um orçamento muito maior para algo que não daria certo lá na frente, mas eu estou errando antes. Então, o erro antes, ou fazer essa aprendizagem de forma validada, entender realmente o que eu errei e o que eu preciso corrigir no processo, ele pode ter um olhar de perdi dinheiro aqui, mas eu tenho uma economia de tempo, de investimento, de pessoas e de dinheiro muito grande no mesmo lado, entendeu? Um ponto muito legal que linka com isso, Cabral, com essa questão de focar no processo e não necessariamente no resultado final que me vem, vou até entrar num papo meio coach aqui, tá? Então, se você tá nos escutando aqui e não gosta dessas coisas coach, não se preocupe, eu também não sou muito coach, mas vou entrar num papo meio coach, que é a questão do mindset de crescimento, tá? Então, uau, mindset. Não, mas realmente esse ponto do mindset de crescimento, ele tá totalmente atrelado com essa questão de aprender a lidar com o processo de aprendizado e, consequentemente, com as falhas que acontecem no nosso dia a dia, né? Esse termo, mindset de crescimento, ele foi desenvolvido por uma escritora chamada Carol Crew. Não lembro exatamente sobre o nome, depois vocês procuram aí, num livro chamado A Nova Psicologia do Sucesso. Então, ela atrelou isso até mesmo ao sucesso, tá? Porque ela diz que as pessoas que têm um mindset de crescimento, elas focam mais no processo do que no resultado final. Então, putz, eu vou ver o quanto eu vou me desenvolver
durante esse projeto que eu estou desenvolvendo, durante essas atividades que eu estou executando, e não só na entrega final. Uma vez que eu olho com essa lógica, eu entendo efetivamente como eu estou evoluindo e não atrelo a minha satisfação e a minha felicidade só no que eu vou entregar lá no final. Tá? Outro tópico muito importante que ela traz é a questão de ver os desafios como oportunidades de crescimento. Então, aconteceu um problema no meu dia a dia. Nossa, aconteceu um erro aqui no meu projeto. Putz, eu posso ver isso como uma oportunidade de resolver um problema novo. Eu posso ver isso como uma oportunidade de vivenciar um cenário que eu não havia vivido antes, que vai me gerar experiência. Né? E ela também fala muito sobre como a gente se espelha nas outras pessoas para agregar ao nosso desenvolvimento. Então, o Diego é um ótimo profissional. Eu me inspiro muito nele. Como que eu posso aprender, de novo, pessoal, aprender com as experiências que o Diego teve para que eu me torne uma pessoa melhor no meu dia a dia, né? Então ela diz que a pessoa que tem esse mindset de crescimento, ela aplica, por exemplo, esses 3 tópicos. Existem outros que uma pessoa que tem mindset de crescimento também aplica. E aqui vão 3 dicas, tá? Até para você aprender também a ter um mindset de crescimento no seu dia a dia, tá? Uma delas, pessoal, e eu acho que é um tópico muito importante, é realmente aceitar o erro no dia a dia. Como a gente já falou aqui, aceitar o erro no dia a dia, eles vão acontecer. Uma vez que você aceita, dói menos, né? Assim por se dizer. Uma vez que você aceita, dói menos. Outro tópico é você sempre anotar os seus avanços. Tá? Então, o quanto eu aprendi? Nossa, hoje eu aprendi tal coisa. Eu vou pegar meu caderninho e eu vou fazer uma anotação ali. Nossa, hoje eu aprendi sobre tal tema. Hoje eu cometi um erro tal, mas ele me ensinou a, construir um PPT de tal maneira, me ensinou a utilizar uma fórmula no Excel nova, ele me ensinou a falar uma nova palavra que eu não tinha aprendido antes no contexto de trabalho. Tá? E a última dica também é estar à disposição. Tá? E quando a gente traz essa questão do estar à disposição, cara, se colocar à prova. Se você fizer só o que você sabe, você não vai estar se desenvolvendo. Então, uma pessoa que quer desenvolver esse mindset de crescimento precisa estar à disposição de aprender coisas novas, precisa se colocar em ambientes onde ela ainda não havia pisado, precisa interagir com atividades que ela ainda não havia feito. Tá? Então, essas daqui são 3 dicas para você que está nos escutando. Se você quer desenvolver um mindset de crescimento, essas são 3 dicas muito importantes para você desenvolver. E se você quer saber as outras dicas, já fica aí a indicação do livro, de novo, A Nova Psicologia do Sucesso. Ô, João, e um negócio muito legal, cara, é que mesmo as pessoas que têm por hábito fazer muitas coisas novas, elas erram também. E aí eu gosto de uma frase do nosso amigo inventor da lâmpada, o Thomas Edison, que uma vez perguntaram para ele, né, cara, ele estava passando pelo processo, ele tinha feito um monte de protótipo que não tinha dado certo, e aí ele falou, cara, eu não falhei, eu apenas descobri 10 mil formas que não funcionam. Boa. Então percebam, a gente tem que entender que o erro, na verdade, ele está gerando algum tipo de aprendizado. Esse sucesso que o João muito bem nos trouxe, ele pode ser validado de diferentes formas, mas acima de tudo a gente tem que continuar, né? Então, poxa, não é aquela questão, poxa, eu errei, falhei, vou ficar ali triste no meu cantinho, não quero mais fazer nada. Pelo contrário, cara, pega o que tu construiu, foca no que tu aprendeu e segue em frente, né? Eu acho que esse que é a dinâmica para que uma pessoa se torne com um êxito maior e que tenha mais resultado de fato, sabe? Boa. Pô, e assim, aí se a gente for entrar um pouco mais na parte prática de fazer isso acontecer, né? Se a gente for olhar, beleza, a gente falou aqui sobre erro, contextualizou, legal, mas a partir do momento que eu tô numa empresa, ou se eu tô criando a minha, ou se, enfim, tem um ponto que é como é que a gente começa a testar, fazer isso acontecer e entender, a partir daí, aprender com esses erros, né? Enfim, então, o que eu queria trazer agora para cá é como é que a gente olha isso, como é que a gente se força a cometer esses erros inteligentes. E aí, queria trazer para a gente discutir aqui a questão do MVP. Eu acho que é um termo, talvez, para quem escuta e já conhece de inovação, entenda, mas para as pessoas que estão, talvez, escutando inovação pela primeira vez ou tendo esse contato pela primeira vez, seja um termo novo. Acho que vale, de repente, a gente trazer essa contextualização do que é um MVP para a mesa, para a gente mostrar como isso funciona na prática também. Boa. Cara, o MVP, eu vou pegar um gancho do nosso amigo que o João citou faz pouco tempo, que é o nosso amigo Eric Ries. Ele é um cara que é um empreendedor lá do Vale do Silício, onde a inovação borbulha e acontece.
E ele criou esse conceito de MVP chamando de Minimal Viable Product, ou produto mínimo viável, perdão o meu inglês. Mas o que ele quer dizer com isso, cara? Que o MVP nada mais é que uma versão muito simples de um produto que permita com que você possa testar uma hipótese e com esse teste você aprenda algo e construa e siga em frente. Então é uma estratégia muito legal para quem quer desenvolver uma solução nova que permite que a gente aloque os nossos recursos de maneira muito mais eficiente. Então, ao invés de, por exemplo, eu planejar algo e tentar chegar na versão ideal e consolidada, o meu produto final, a minha solução definitiva, cara, eu tento entender o que vai gerar valor para o meu público e minimamente construo uma solução que eu possa testar se esse valor é de fato percebido. Então a gente falou nos episódios anteriores, né, pessoal? Vocês vão lembrar. Eu tenho um problema e eu tenho uma pessoa que é impactada por aquele problema, que sofre daquelas dores. Uma vez que eu tenho claro quais são as dores e qual é o problema, eu tentando entender como que eu posso minimamente minimizar aquela dor, já é um caminho legal. E aí o lance é ser inteligente e criativo na construção dessa solução minimamente viável. Então, qual seria, de maneira talvez até simplista, a versão mais simples daquilo que eu quero resolver? Sem envolver muito recurso, sem despender muito tempo, mas que acima de tudo eu consiga testar ela. Porque lembrem o que a gente já falou em alguns episódios anteriores. Uma ideia na cabeça é apenas uma ideia. Ela começa a tomar forma a partir do momento que eu tiro da minha cabeça, coloco no papel, transformo ela em algo concreto e, acima de tudo, né? Acho que a gente falou isso no episódio 2. Valido ela com quem é interessado. E o MVP, gente, é a melhor forma de fazer isso. Não, com certeza. E assim, eu trabalho com isso diariamente. Eu trabalho desenvolvendo MVPs das empresas onde eu já trabalhei, né? Com MVPs eu gosto muito de atrelar, principalmente com a palavra de experimentar. Então, sempre que eu falar MVP, como o Diego comentou, estou experimentando alguma solução, estou experimentando alguma coisa nova que eu estou desenvolvendo, né? E assim, gente, é visível o quanto de tempo você consegue economizar e também de recurso, uma vez que você começa pequeno, né? De novo, até a questão do desenvolvimento de MVPs está atrelado com aquela questão da cultura da perfeição que a gente falou. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas quer desenvolver o maior projeto de todos, o mais rápido possível, é a coisa mais linda, mais maravilhosa para ser reconhecido por isso. Só que pouca gente tem, não vou dizer a coragem, mas tem essa preparação para começar pequeno, dando um pequeno passo inicialmente, desenvolvendo, sei lá, uma solução com poucas funcionalidades. Nossa, o que vai ajudar o meu cliente, o que vai ajudar a pessoa que está sentindo problema são 3 principais funcionalidades. Então eu vou desenvolver uma coisa que bem pequenininha, só para ver se realmente ajuda essa pessoa no dia a dia, né? Uma vez que a gente começa dessa maneira, o nosso aprendizado aqui vai ser muito maior do que se eu ficar 6 meses, 1 ano desenvolvendo uma solução extremamente robusta, gigantesca, gastando muito dinheiro, tá? Para lá no final eu descobri que, na verdade não atende o problema que essa pessoa tinha. Então, assim, vejam que começar pequeno, começar com uma coisa que seja um pouquinho mais simples, pode ser o passo do sucesso para a criação de um negócio ou de uma solução realmente inovadora e uma solução que realmente vai ajudar o público final, né, o seu público-alvo. Eu, inclusive, gosto... Pode falar, Cabral. Certeiro que o MVP ele é esse espaço do que a gente está falando o episódio todo, né? O MVP é o espaço perfeito onde ele te dá essa... a gente chamaria de sandbox, né? A caixa de areia ali para você brincar, entre aspas, e poder cometer o erro para você entender onde você vai ser mais assertivo e onde você entrega mais valor. Perfeito. E assim, gente, a gente está falando aqui numa característica de projeto, mas nossa, eu vou dar exemplos assim extremamente simples do como você pode fazer um MVP assim fácil no seu dia a dia, tá? Um exemplo é numa apresentação. Poxa, teu líder te pediu para tu fazer uma apresentação. Por que tu vai gastar horas fazendo a apresentação perfeita, ao invés de construir um protótipo da apresentação? Então, cara, só encaixar as informações ali da melhor maneira e tu manda para ele uma primeira versão. É mais ou menos assim que tu tem interesse, líder? Ele vai te dizer, é dessa linha? Ele vai te dizer, sim, é dessa maneira mesmo. Beleza, daí tu segue pra tua versão final. Ou senão ele vai dizer, olha, não é bem isso que eu tava pensando, acho que pode melhorar isso e aquilo. Daí tu já vai melhorando no processo, tá? Inclusive, acho que sobre essa questão de errar e principalmente aprender,
mas extremamente inerente a desenvolver um MVP é que o processo ele é iterativo, tá? Quando a gente fala que o processo ele é iterativo, é de que ele acontece em ciclos, tá? Então, poxa, eu estou desenvolvendo ali a apresentação, um exemplo bem basiquinho. Poxa, eu não vou, como eu comentei com vocês, ir direto para a apresentação final. Eu vou desenvolver um pedacinho da apresentação, vou validar ali com o meu líder, vou desenvolver mais um pouquinho, valido de novo, para saber se eu estou indo no caminho certo, né? Logicamente que esse exemplo da apresentação, ele é um exemplo, nossa, extremamente simples, só para ficar claro para você que está aqui nos escutando. Não necessariamente, às vezes, no dia a dia de trabalho, a gente tem esse tempo para fazer esse tipo de coisa, né? Acho que essa daqui é uma forma lúdica, assim por se dizer, de explicar essa questão, de começar pequenininho e ir melhorando iterativamente. Então, de ciclo em ciclo, essa apresentação, esse projeto que eu estou desenvolvendo, né? João, vou trazer um exemplo que talvez facilite, alguns exemplos aqui para deixar um pouquinho mais claro, né, essa questão de novo. O MVP é esse espaço que te permite trabalhar com essas hipóteses e entender o que funciona ou não. Então, sempre para o MVP é bem importante que tu tenha claro qual é a hipótese que tu está tentando entregar de valor ali, para que tu tenha essa validação, né, essa aprendizagem validada, como a gente estava falando antes, para entender. Talvez o público-alvo não seja esse, talvez o tom não seja esse, talvez a forma de apresentação não seja essa, e aí você se permite errar nesses pontos e ajustar. Alguns exemplos. O Fórmula do Caos. O Fórmula do Caos, ele é um podcast que nesse momento ele está no MVP, que a gente está testando forma de entrega do conteúdo, a forma como a gente coloca os temas, o tema em si, né, como um todo, a forma do episódio. Então, tudo isso passa por um processo que, para nós, é um MVP, para a gente entender como isso a gente entrega, como isso gera valor, para que a gente possa ajustar, errar nesse processo e entender o que funciona e o que não funciona. Ô, Cabral, até a gente poderia, por exemplo, tá todo mundo aqui, cada um num estúdio, mega cheio de recursos, com microfones de ponta, câmeras com alta definição, só que o pessoal que está nos assistindo aí, que está vendo as imagens, está vendo, cada um está aqui na sua residência, podendo gerar esse conteúdo, cada um numa cidade, e, cara, vamos testar para ver se isso gera valor para o público. Sim. E acho que é uma forma muito legal da gente mesmo validar a nossa hipótese, né? Acho que é muito nessa linha. Mas aí eu queria trazer também alguns outros exemplos mais direcionados de alguns programas de inovação que a gente participou nesse longo do tempo. E teve um que me chamou muita atenção, que uma equipe queria resolver o problema de origem e destino. Bem rapidamente, o problema de origem e destino, quando eu estou falando de transporte público, é eu saber quantas pessoas embarcam e desembarcam em cada ponto, em cada estação, para eu saber quantas pessoas estão entrando naquele local e quantas pessoas estão saindo. Então, assim eu consigo entender o que é a origem e destino de de uma cidade, por exemplo, né? E aí, dentro das ideias deles que eles queriam era, cada pessoa agora vai ter um cartão que vai entrar, vai ler por RFID, a pessoa vai saber quando ela entrou, quando ela saiu. Esse já era o olhar lá de futuro que poderia ou não gerar o valor esperado. O que foi o MVP deles? Esse produto, essa menor entrega de valor. Ter alguém dentro desse ônibus com um caderninho, anotando manualmente que no ponto A entraram 2 pessoas e saíram 4 pessoas. No ponto B, entrou 1 pessoa e saiu 5 pessoas e assim por diante. Entendam que no final do dia, eles conseguiram entregar esse valor para quem estava contratando esse serviço de uma forma extremamente básica, simples, mas que gerava esse valor. E nesse caminho, eles conseguiram entender aonde estavam os erros desse processo, seja o erro da forma de mostrar, seja o erro do público-alvo, seja o erro talvez numa linha específica que não se precisava. Então, percebam como com o mínimo de esforço, eles conseguiram entregar um valor muito grande sem precisar desenvolver algo extremamente revolucionário para entregar algo que eles conseguiriam entregar e visualizar se aquilo realmente gerava valor para quem precisava no final. Eu gosto muito desse exemplo porque, para mim, ele é a mais cara de MVP possível que eu já vi acontecendo nesses programas assim, e gerando um valor real de uma forma bastante simples, né? Isso daí demonstra um dos grandes diferenciais de se desenvolver um MVP, né? Ou seja, começar testando, começar com foco no aprendizado, que é, cara, custo baixo, poxa, quanto que essas pessoas gastaram para estar ali esperando nos pontos? Né? Uhum. Com certeza o custo foi baixo. Desenvolvimento rápido. Cara, o que eu precisei desenvolver para testar essa solução colocando gente nos pontos para anotar ali na cadernetinha, fazer a anotação na mão, né? E o último ponto também é que, cara, gerou muito aprendizado. Tá? Então esses, querendo ou não, são os grandes 3 diferenciais do MVP. Muito aprendizado, desenvolvimento rápido e custo baixo.
né? Vejam que, são diferenciais gigantescos perto de outras maneiras de se fazerem as mesmas coisas, né? Ô, João, e uma coisa legal, cara, é que ao longo do processo eles não esqueceram de uma coisa que é muito importante, que é medir. Então eles foram medindo os aprendizados, foram coletando as percepções e foram melhorando aquilo ali. Então não é tão somente vamos fazer o processo simples e vamos ver o que acontece. Não, vai documentando, gente. Da mesma forma que a gente falou para vocês anteriormente de documentar a sua ideia, documente os seus aprendizados também, porque é através dele que você vai conseguir melhorar. É através dele que você vai construir a versão que vai gerar mais valor. Boa. Excelente. E aqui, gente, tem mais um ponto que é como é que as pessoas conseguem, então, entender quando que elas precisam fazer um MVP? O que elas precisam responder? Eu acho que isso, João, que tu trouxe, esses 3 pontos, acho que vale realmente destacar, mas, assim, um pouquinho mais, né? O que as pessoas precisam responder nesse processo para dizer, olha, tem um MVP feito para antes de entregar algo realmente maior do que isso? Boa, perfeito. Ótima pergunta, viu, Cabral? Inclusive, de novo aqui, ó, você que está nos escutando, já pega o caderninho aí, pega a folha de papel, porque agora vou te dizer os principais pontos, as principais perguntas que você precisa responder para poder começar a ter um belo esboço de um MVP aí, tá? A primeira pergunta é, qual o objetivo do seu MVP? Por que você está querendo gerar isso? Qual o problema que você está querendo resolver com esse MVP que você está desenvolvendo? Tá? O segundo ponto é o público-alvo. Quem que é o público que vai utilizar essa solução? Então, remetendo de novo que esse público que vai utilizar a solução, você está querendo resolver uma dor deles, você está querendo resolver um problema deles. Descreve aí quais que são as pessoas, tá? Quais as funcionalidades. Então, de novo, como a gente está falando de um mínimo produto viável, a gente está falando de poucas funcionalidades, tá? Só reforçando aqui para vocês. Então, assim, quais são as poucas funcionalidades, mas funcionalidades muito importantes que vão ter nessa solução que você vai desenvolver? Próximo passo que a gente tem também é custo e cronograma. Então, isso daqui é uma forma de gerar até um pouco de accountability, né? E quando a gente fala realmente custo e cronograma, a gente está dizendo, putz, eu quero gastar, sei lá, R$500, eu quero gastar R$1.000 para testar isso daqui e eu vou fazer isso daqui em 2 semanas. De novo, pessoal, um dos grandes diferenciais do MVP é que tu consegue rodar num tempo pequeno, ele é bem fácil de ser desenvolvido, então o teu custo tem que ser baixo e o teu cronograma também tem que ser baixo. Tá? Outro ponto muito importante é qual que vai ser a jornada do usuário? Tá? Como que o usuário, como que esse teu público-alvo vai interagir com a solução? É realmente desenhar uma jornadinha, tá, pessoal? Qual que é o passo a passo? Ele vai fazer isso, depois ele vai fazer aquilo, depois ele vai fazer aquilo lá, tá? E também 2 pontos muito importantes que estão relacionados até com um comentário que o Diego trouxe aqui pra gente. Um deles é, quais são os resultados esperados? E quando eu falo em resultados, tá? Entendam eles como aprendizados. Então, quais os aprendizados que eu quero desenvolver testando essa solução? Tá? E por fim, quais que são as métricas de sucesso para que eu alcance esses aprendizados, esses resultados? Então, como que eu meço o aprendizado efetivamente? Tá? E, respondendo essas perguntas, você vai ter com certeza um esboço para o desenvolvimento de um MVP de muito sucesso. Tá? Então, por favor, se você não anotou, anota aí que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. E melhor ainda, para te ajudar no seu dia a dia, caso você não tenha anotado, a boa notícia é que isso daqui também é uma metodologia, tá? Se chama Canvas MVP, tá? E estamos deixando aqui para você no link da descrição do podcast, seja no YouTube ou no Spotify, o link para que você acesse essa metodologia e só efetivamente faça o preenchimento dela. Então é o que? Já deixamos mastigado para você no dia a dia, tá? Não deixa de utilizar e aplicar na prática. Excelente. E é muito legal, João, pensar que, por exemplo, a gente vai preencher o Canvas MVP, a gente vai trazer os aprendizados, vai colocar ali o que a gente espera e etc. Mas aí fica aquela coisa, tá? E se no decorrer do processo eu percebo que aquilo não está gerando valor? Se aquilo de alguma maneira, cara, não está fazendo sentido, será que tem alguma forma de eu mudar o meu caminho? Será que tem alguma forma de eu mudar a minha rota? Então, acho que vale a gente pensar nisso também, porque, cara, nem sempre o caminho inicial é o caminho definitivo, né? Então, por que não, de repente, eu possa pegar uma bifurcação? Entender que se eu queria ir reto, eu posso ir pela direita? O que vocês acham disso, galera? Eu gosto disso porque todo o MVP ele está baseado em cima disso tudo que o João falou. Quando tu responde isso, tu tem uma hipótese de entrega, né? Então eu tenho uma hipótese de solução para isso e o meu MVP vai testar se essa minha hipótese faz sentido ou não. E aí, como o João bem trouxe, são várias perguntas que tem nesse meio
que eu posso entender se realmente está gerando esse valor ou não. E o MVP ele serve justamente para isso, para eu poder, nesse momento, cometer esse erro. Pô, mas então eu vou sempre cometer um erro? Sou obrigado a cometer um erro? Não, mas considere-se a pessoa mais sortuda do mundo de acertar todas as respostas de primeira. Mas assim, o MVP está justamente para isso. Então ele está validando uma hipótese que ela pode ser completamente correta ou não. Você pode estar entregando um valor errado ou entregando num canal errado ou para uma pessoa errada, isso pode acontecer. E aí que entra o que a gente vai comentar aqui agora, que é a parte da pivotagem, né? Que ela pode ser uma pivotagem completa do que eu estou entregando ou parcial, né? E antes de abrir para vocês, pô, eu gosto muito porque a gente trabalhou num exemplo recentemente disso, que, pô, o produto era sensacional, num canal que funcionava muito, para um público errado, mas que todas as outras coisas ele gerava valor, ele tinha ganho, sabe? Ele era perfeito. E a gente só entendeu que o público era errado quando a gente testou ele por 45 dias. Por 45 dias a gente tentou entregar aquele produto para um público que não fazia sentido. E depois que tu roda 45 dias daquilo, ficou na cara que aquilo ali não fazia sentido. Ficou assim, ó, escancarado. Por isso que o MVP é tão importante. Porque com essa hipótese toda declarada, um erro ele fica claro, ele grita na tua cara dizendo assim, ó, eu tô com um problema aqui, isso aqui não faz sentido. E a partir do momento que tu trocou o público, encaixou perfeitamente. E aí eu consegui sim, depois com esse MVP, gerar uma linha de produção para um projeto a partir daí. Boa. Esse daí realmente é um ponto muito interessante, né, Cabral? Porque assim, a partir do momento que a gente olha o MVP, a partir do momento que a gente olha, até saindo um pouco do MVP, mas a partir do momento que a gente olha as experiências que a gente tem no nosso dia a dia como um processo de aprendizado, não olhando especificamente para o sucesso, para o resultado, e não olhando especificamente necessariamente de que, olha, eu quero errar porque eu vou aprender, tá? Mas se a gente olhar do ponto de vista de aprendizado, de novo, a gente consegue coletar diversos feedbacks, sejam eles de público-alvo, sejam eles de parceiros de trabalho, que nos ajudam a guiar para que a gente realmente alcance o sucesso. Tá? Então, de novo, uma vez que a gente está aprendendo no processo, eu tenho dois caminhos para seguir. Eu tenho o caminho onde eu vou falhar definitivamente, eu não vou conseguir voltar atrás, e eu tenho o caminho do sucesso. O caminho do sucesso é sempre, a gente sempre está andando em direção a ele, uma vez que eu escuto o entorno, uma vez que eu escuto as pessoas interessadas por isso que eu estou criando e desenvolvendo, tá? E que eu efetivamente aprendo e vou melhorando isso de maneira iterativa, né? Inclusive, uma brincadeira que eu gosto de fazer muito no meu dia a dia é o seguinte, poxa, se tu gastou muito tempo desenvolvendo um MVP, tu desenvolveu errado. Se ele ficou muito bonito, tu desenvolveu errado também. Tem que ter um pouquinho de vergonha. Tá? E quando eu digo vergonha, é, putz, nossa, essa funcionalidade eu não sei se ela ficou tão bonitinha, não sei se a usabilidade ficou tão legal, mas vamos lá. Ele entrega a proposta, as principais funcionalidades ali, vamos testar. Porque dessa maneira tu vai realmente melhorando ela gradativamente. E daí entra principalmente realmente essa questão da pivotagem, né, Cabral, que tu bem comentou. Que é, putz, eu posso fazer uma pivotagem total, uma pivotagem parcial, e querendo ou não, como tu interage com esse MVP, como tu interage com essa solução de maneira cíclica, todo momento que tu vai fazer um checkpoint, todo momento que fecha um ciclo, tu toma uma decisão. Que é a questão do pivotar. Putz, eu vou mudar totalmente ou vou mudar uma pequena coisinha? Eu estou realmente validando as hipóteses que eu tinha em relação a isso ou eu não estou? Né? Dessa maneira, e eu realmente acredito nisso, apenas dessa maneira a gente vai conseguir construir produtos de sucesso de uma maneira natural. Ô, João, e uma coisa legal, cara, é que quem tem que validar se aquilo está fazendo sentido não é a gente. Porque a gente tem que pensar que a gente não é necessariamente a pessoa impactada pela dor que o MVP está tendo que resolver. Então, gente, validação é você levar o seu MVP para a rua e deixar com que ele faça contato com as pessoas que sofrem daquela dor. Porque elas que vão dar as respostas para vocês se você está no caminho certo. Elas que vão dizer se a tua estratégia enquanto solução vai gerar resultado, se aquele produto, aquele serviço que tu está oferecendo vai minimizar a dor dela, se ela compraria aquilo acima de tudo. Então percebam, é uma forma muito legal de tu validar com alguém algo, economizando grana, investindo pouco recurso e tendo, acima de tudo, aprendizado, né? E aí fica aquela coisa, cara, se não fizer sentido, é o que o João e o Cabral muito bem falaram.
eu mudo a minha rota, eu pivoto meu caminho. Talvez E como que eu posso fazer isso? Eu mudo uma funcionalidade, talvez eu defina que o público que eu estou tentando atender não é aquele, eu tenho que mudar o tipo de público. Enfim, eu posso mudar a abordagem, porque eu estou num processo de evolução de algo. Isso que eu acho que a gente não pode perder de mente, né? Então, eu acho que é olhar aquilo e ver como que eu aprendo, gerando valor para alguém, mas que eu consiga seguir em frente com esses aprendizados. Pô, isso mesmo. E no final das contas, o que nos responde se a gente deve mudar de caminho ou não vai ser realmente o feedback do nosso público-alvo. Né? De novo, vai vir no canvas de MVP que você vai utilizar no seu dia a dia, você respondeu qual que é o público-alvo. Então, uma vez que o público-alvo está me dando feedbacks, eu vou ter insumos, eu vou ter dados. Tá? Dados são muito importantes nesse processo, pessoal. Sejam eles numéricos, né, ou qualquer maneira de dado ou observação, eles te ajudam a guiar quais que podem ou deveriam ser os próximos passos disso que tu está desenvolvendo. Tá? Inclusive, eu gosto muito de remeter realmente com essa questão de, você precisa estar muito próximo do teu público-alvo para observar como é que está a interação dele com essa solução que você está desenvolvendo, com esse seu MVP. E quando eu digo observar, cara, realmente é observar e medir de diversas maneiras. Tu estar perto, olhando, é uma forma de medição. Tu está vendo como que ele está interagindo com o que você desenvolveu. Tu rodar uma pesquisa no final, por exemplo, de um teste, é uma maneira de você medir também. Tá? Você entrevistar as pessoas à sua volta, você entrevistar as pessoas que interagem com a pessoa que está interagindo com essa solução que você desenvolveu, também é uma maneira, né? Então, assim, lembrem-se de, cara, vou desenvolver um MVP, além de eu testar com o público-alvo, eu preciso medir, eu preciso ter alguma coisa que me ajude a decidir e a me guiar qual que é o próximo caminho, tá? Perfeito. E, assim, o ponto, João, que é bastante difícil para as pessoas às vezes a pivotagem parcial ela é mais fácil, né? Por exemplo, nesse case que eu trouxe agora para vocês de mudança de público-alvo, beleza, tu entende que o público não está ajustado, mas tu teve toda uma construção, eu mudei meu público-alvo, tá tudo certo. O mais difícil para as pessoas é a pivotagem completa, que é quando eu tenho que dizer que tudo que eu pensei não fez sentido. E tudo bem, desde que, como tu trouxe, eu tenho dados, eu tenho entendimento do porquê não deu certo, e eu entendi um pouco mais o que, na verdade, se espera que eu não estava entregando. Então, a pivotagem, ela não quer dizer que eu peguei meu trabalho e tudo joguei fora. Não. Ela quer dizer que eu entendi aonde eu estava errando, vou voltar na minha construção, vou gerar uma nova hipótese e vou entregar de novo isso para o meu público-alvo, seja o mesmo ou um público-alvo diferente. E eu, Cabral, isso mesmo. Pode ir, um lance que é legal é que, dentro dessa tua fala, cabe muito bem o que a gente já abordou, e que a gente tem que ser apaixonado pelo problema e não pela solução. Porque se a gente for apaixonado pelo problema, se a gente precisar fazer uma pivotagem total, não vai doer tanto. Porque eu sei que, acima de tudo, eu estou ainda buscando resolver aquele problema. E quando a gente está muito apaixonado pela solução, poxa, será que vale a pena? Essa ideia parece ser tão legal, mas eu gosto tanto dela. Gente, não dá para ser dessa forma. Foquem que a gente tem que resolver o problema de alguém. E aí, resolvendo o problema de alguém, a gente tem que pensar que talvez a maneira que a gente pensou inicialmente não faça tanto sentido para esse alguém. E aí cabe a gente mudar e continuar, né? Certeza. E uma das coisas, querendo ou não, que a gente acaba vendo muito no dia a dia é que as pessoas querem fazer coisas extremamente elaboradas, né? Nossa, eu vou reinventar a roda aqui, eu vou inventar uma nova roda, sei lá o que, eu vou fazer isso e aquilo. Quando, na verdade, às vezes, uma coisa super simples resolve o problema dessa pessoa. Então, de novo, esse processo de interação, de você testar o teu MVP, de aprender, muitas vezes pode te mostrar isso mesmo, como o Diego comentou. Nossa, você pensou uma coisa extremamente elaborada, que vai mudar o mundo, só que daí o teu cliente, cara, ele quer uma coisa bem mais simples. Bem mais simples, bem mais barata, que resolve o dia a dia dele e tá tudo bem. De novo, sejam apaixonados pelo problema. Tá bom, galera? E, gente, agora eu vou trazer um exemplo muito legal para vocês, pra gente discutir aqui, tá? E é um exemplo que, cara, olha, esse daqui eu preparei um exemplo bem legal mesmo, que é o exemplo do Spotify. Então, se você está nos escutando no Spotify, agradeça a essa pivotagem que eles fizeram, porque senão talvez não estaríamos aqui conversando contigo por esse canal hoje, tá? Então, esse exemplo do Spotify é muito interessante, tá, pessoal? Porque eles não fizeram uma pivotagem 100%, eles não pivotaram totalmente, mas eles fizeram duas pivotagens parciais, então eles mudaram de estratégia parcialmente
para que o negócio pudesse realmente evoluir, tá? Antes que eu me esqueça, já vou dizer aqui para vocês que um pouco dessa história que eu vou comentar nesse exemplo, você pode acompanhar na íntegra numa série que tem na Netflix chamada Som na Faixa. Então, nessa série, tu pode dar uma olhadinha um pouco de como é que foi a história da criação do Spotify e ver efetivamente como que eles construíram esse produto desde um MVP e também precisaram pivotar a estratégia deles para alcançar o sucesso, tá? Mas o exemplo do Spotify que eu quero dar aqui para vocês é o seguinte. Poxa, o Daniel Ek, né, o CEO do Spotify, quando ele estava desenvolvendo a solução, o objetivo dele era: eu quero entregar música de graça para as pessoas. Tá? O contexto social da época era, poxa, tinha o Pirate Bay, então as pessoas já podiam baixar música de graça. A música era muito acessível de graça, né? Eles não precisavam comprar CDs com as gravadoras. E o Daniel Ek disse: não, eu vou entregar uma música de melhor qualidade, na melhor ferramenta, totalmente de graça. E legalmente, né? E legalmente. E ele queria fazer isso legalmente, não por meio de pirataria. Aí ele já enfrentou a primeira barreira, porque ele começou o desenvolvimento do produto dele e ele viu, opa, eu não vou conseguir entregar de graça, ele ia ganhar dinheiro por meio de propaganda, né? Então, ia ter propaganda vindo no aplicativo, ele ia ganhar um pouco de dinheiro e entregar de graça o produto. Porém, ele enfrentou uma primeira barreira, que era as gravadoras. Putz, as gravadoras precisam de um fee para ele poder distribuir a música sem ser pirataria. Então, desse meio de propaganda, cara, eles viram que não seria viável para o negócio, eles ganharam dinheiro com a propaganda por meio de um aplicativo totalmente gratuito e ainda ter que pagar uma parcela muito grande para as gravadoras para eles poderem distribuir as músicas. Então, eles pivotaram. Aqui houve a primeira pivotagem deles, onde eles decidiram então, opa, não vai mais ser totalmente gratuito, agora vai ser totalmente pago, a gente paga as gravadoras e fica uma fatia interessante para a gente. Eles colocaram um produto no mercado e eles tiveram um choque muito interessante, que era, as pessoas na época não estavam dispostas a pagar por música, porque o Pirate Bay ainda existia. Então as pessoas ainda tinham acesso muito fácil, por meio de pirataria, para consumir música gratuita, tá? Consequentemente, durante esse processo de aprendizado, durante esse processo do MVP deles, eles entenderam que, opa, a gente precisa pivotar, senão nosso modelo de negócio não vai fechar e a gente não vai ter um fluxo de caixa interessante para o nosso negócio, a gente vai falir. Então eles pivotaram novamente e aí foi onde surgiu o freemium, tá? O freemium, ele é basicamente o que o Spotify, se você está nos escutando no Spotify, né, faz hoje. Ele te oferece uma assinatura gratuita com limites de usabilidade, tá? Então, putz, se você está escutando no Spotify gratuito, você não consegue trocar de música, daqui a pouco aparece uma propaganda aí para ti, você não consegue criar playlist, você não consegue fazer um monte de coisa, mas você consegue consumir gratuitamente música. E ele tem a versão paga. A versão paga destrava para ti todas as funcionalidades da ferramenta e tu tá livre para utilizar ela por uma pequena assinatura. Então, a partir do momento que eles fizeram essa pivotagem, eles conseguiram achar um modelo de negócio sustentável para o Spotify, onde eles conseguiam pagar ali os royalties das gravadoras, e eles também conseguiam ter um bom fluxo de caixa para a empresa. Então, olha que assim, eles precisaram pivotar 2 vezes durante esse processo de MVP, durante esse processo de construção da ferramenta, para que eles pudessem achar um modelo que fosse efetivamente sustentável para o negócio, né? Então, assim, se você está aqui nos escutando hoje de novo, agradeça essa pivotagem que eles fizeram. E se você está nos escutando, seja no gratuito, como por exemplo a minha sogra, que até hoje não contratou o Spotify Premium, né? Ou se você está nos escutando no Premium, cara, olha aí que mágica que esse Freemium trouxe pra gente, né? O que vocês acharam desse bate-papo, pessoal? Pô, eu achei certeiro, tá, o teu exemplo, João, porque aí traz como a forma, de novo, né? Aprendizagem com os erros. E a validação disso fez tornar uma ferramenta onde ele entrega o valor que ele queria para os públicos mais variados e da forma ética, como a gente viu no outro episódio, o Diego trazendo também. Então, assim, pô, eu acho que esse exemplo ele fecha certinho o que a gente trouxe aqui no episódio, né? A forma como você permite com que os erros façam parte do seu processo para entregar um projeto final, uma entrega final grandiosa como é o Spotify. E eles foram ouvir quem de fato estava interessado. Então, imaginem se eles só tivessem parado para ouvir as gravadoras. O Spotify talvez nem existiria, porque quem consumiria em massa o produto deles é o usuário final. Então, claro, eles tiveram que fazer algo aderente às gravadoras, porque elas estão com o controle, né, de várias partes do processo, só que eles não perderam a essência de quem seria de fato beneficiado, que é o usuário final, que
Ora pode pagar, se ele quiser ter uma experiência completa, ora pode experimentar. Eu acho que esse que é o lance do freemium também, né, João? Além de eu poder acessar o Spotify, eu tenho a possibilidade de ver se aquilo faz sentido para mim. É aquela questão da geração de valor, né? Tem pessoas que veem o valor no Spotify suficiente para desembolsar uma assinatura. Tem pessoas, talvez ali a tua sogra nessa questão, que deve estar nos ouvindo nesse momento, talvez, cara, para mim não é tão valioso a ponto de eu pagar. E tá tudo bem, mas ela consegue consumir a plataforma. E aí eu acho que o Spotify nesse ponto é muito certeiro, porque ele está gerando valor para universos diferentes e ainda assim entregando uma solução muito legal. Com certeza. E assim, eu acho que é muito interessante, meu Deus, o Netflix, patrocina nós aí que eu já tô fazendo jabá demais, tá? Assim, a série é muito boa, principalmente porque ela mostra esses diferentes pontos de vista. Ela mostra o ponto de vista do desenvolvedor, desenvolvendo esse MVP. Ela mostra o ponto de vista das gravadoras, que precisavam fechar um bom deal para os artistas deles, né? Ele mostra o ponto de vista dos usuários que queriam ter acesso a músicas de maneira gratuita. Poxa, por que pagar por música, né? Então, assim, é muito interessante a forma como a própria série constrói esse entorno do desenvolvimento do Spotify, por conta disso, de que ela mostra os diferentes usuários, os diferentes públicos-alvos interagindo com a ferramenta e os interesses deles, para que daí o Daniel Ek, né, pudesse criar a melhor ferramenta que conversasse com todos os mundos, assim por se dizer. Ô João, eu lembrei de um negócio muito legal, que dessa época aí, já tinha uma opção das pessoas consumirem música, que era através da Apple. Tu conseguia comprar músicas, só que tu tinha que comprar os álbuns de maneira isolada. E quando o Spotify veio com a modalidade de assinatura, de tu consumir tudo e não ter que pagar individualmente, a própria Apple, olha só, uma gigante da tecnologia, teve que correr atrás do prejuízo e hoje em dia tem o quê? O Apple Music. Então tu também consegue pagar por uma assinatura consumindo o conteúdo, o exemplo do que ocorre com o Spotify. Então, os caras também identificaram uma oportunidade nisso, né? Eu tinha já uma forma de consumir aquilo, só que talvez não era o que os usuários queriam, o que tu mencionou. Será que as pessoas queriam pagar que nem a Apple estava oferecendo? Cada música eu tinha que pagar, sei lá, quantos centavos ali de dólar? Não, eu posso construir um pacote completo e fazer consumo do produto. E por exemplo, Diego, esse tema da Apple, cara, tu tocou num ponto muito, muito legal mesmo, que é o seguinte, poxa, olha que interessante, a Apple, ela disruptou o mercado, ela criou uma solução extremamente disruptiva, que foi o iPod vendendo música. Isso Boa. trouxe um baita sucesso para a marca, né? E querendo ou não, ainda assim, tinha uma fatia de mercado gigantesca que eles ainda não tinham, que eram as pessoas que consumiam de maneira gratuita, né? Que baixavam a música de maneira pirateada. E querendo ou não, se a gente parar para observar, é um pouco dessa fatia que o Spotify pegou, junto com a fatia de quem estava disposto a pagar. Então, de novo, cara, por meio desse processo de aprendizado deles, durante a construção da solução, eles puderam realmente observar o mercado e construir algo que fosse diferencial, principalmente para o usuário final, né? Hoje, esse modelo da Apple de vender música, até onde eu sei, ainda existe, por mais que ainda tenha o Apple Music, né? Só que, cara, ele é muito menos aderente comparado com o que ele era na época que lançaram o iPod, né? Que foi algo extremamente inovador para a época. Boa. Pessoal, aproveitando já para pedir para você deixar um like, né? Então, se você está curtindo esse nosso episódio, deixa o like, compartilha com seu amigo que quer conhecer um pouquinho mais sobre a importância de errar no processo de inovação, né? Nos ajuda seguindo nos nossos canais, então nos segue lá no TikTok, YouTube, Instagram e também aqui mesmo no Spotify. Para nos ajudar, tá, pessoal? Uma coisa que a gente vai pedir encarecidamente é: poxa, aqui na aba principal do Spotify, para você deixar a avaliação no nosso podcast. Então vai ali, deixa umas 5 estrelas de preferência, nos ajuda bastante a divulgar o podcast e ele também a alcançar mais pessoas, tá? Nós já estamos chegando ao fim desse episódio, seguimos aqui nos preparando ainda mais para o nosso último episódio da temporada, que vai ser um episódio caótico, de novo, aqui reforçando com vocês, vai ser um episódio muito diferente do que vocês têm visto no mercado, tá? Então, ó, se preparem, porque realmente vai vir uma coisa muito doida que nem a gente está direito preparado para isso, né, meninos? Vai ser uma surpresa para todos nós, né? Vai ser um episódio caótico para quem está ouvindo e para quem está participando dele também. Excelente. É isso daí, galera. É isso mesmo, é isso mesmo. Gente, muito obrigado pelo apoio até aqui. Chegamos ao final do nosso terceiro episódio. Nos vemos no próximo. Siga a gente nas redes sociais para ficar atento nas próximas novidades. Muito obrigado e tchau!